A paz do Senhor, adolescentes! Como vocês estão? Eu me chamo Tainara e hoje estamos aqui com algumas pessoas muito abençoadas para falar um pouquinho pra gente sobre Abraão. Antes de apresentar essas pessoas maravilhosas, eu quero saber quem é você, de onde você está nos assistindo. Lembrando que nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, no Espírito Santo. E você que está nos assistindo de outro lugar do Brasil e do mundo, coloca aqui no comentário de onde você nos assiste. Se desejar, posta uma foto assistindo a EBD, marca a gente no Instagram, @marcasdoevangelho. Então, sem mais delongas, vamos conhecer os nossos convidados de hoje. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Isabela e sou aluna dessa classe. A paz do Senhor, adolescentes, me chamo Matheus. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Alisson e eu sou da classe dos juvenis. Amém! E antes de começar a nossa aula, não esquece de comentar, compartilhar esse vídeo, curtir e se inscrever no canal, que isso ajuda muito no engajamento na entrega do YouTube, tá bom? Vamos orar então para iniciar nossa aula, Matheus? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, meu Deus, nós nos achegamos ao Senhor para clamar perdão pelos nossos pecados e te pedir, Senhor, que o Senhor se faça presente neste lugar. Esteja presente, fale conosco através da Tua palavra, que sejamos mudados por Ti. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Davi e eu estou aqui para mais uma leitura bíblica, que se encontra em Tiago 2,23. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isso como injustiça, e foi chamado amigo de Deus. Tchau, adolescentes! Talvez você esteja se perguntando por que nós vamos falar sobre Abraão na nossa escola bíblica dominical. Você deveria saber? Abraão é uma das pessoas mais relevantes que já pisaram nessa terra. Ele foi chamado amigo de Deus, um título que não é para qualquer um, não. E ele também é o pai aí dos israelitas, portanto também de Cristo Jesus, portanto também do cristianismo, então tem uma relevância enorme pra gente. Vamos voltar um pouquinho na história e conhecer quem foi Abraão. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Radassa e hoje estamos aqui para mais um Você Sabia? O nosso tema de hoje é sobre a vida de Abraão. Abraão iniciou sua vida em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Dali, seu pai, Terá, com a sua família, se mudou para Harã. Mas Abraão foi convocado pela voz de Deus a deixar o seu cenário pagão e ir para uma terra divinamente prometida à sua semente. Após a sua chegada à Palestina, Abraão passou muitos dias principalmente nas proximidades dos centros do sul, Betel, Hebrom e Berseba. Aparentemente, ele havia entrado em Canaã pelo lado leste, assim como Jacó, do seu retorno de Padã Arã, atravessando o Jordão nas proximidades de Sucote, parando primeiramente para adorar a Deus fora de Siquém. Entretanto, nas proximidades de Betel, Abraão construiu seu segundo altar e invocou o nome do Senhor Jeová. Depois de uma curta peregrinação do Egito por causa da fome, Abraão retornou às proximidades do altar, perto de Betel. E foi isso, adolescentes, o nosso Você Sabia, e tchau! Então, adolescentes, a primeira coisa que nós precisamos entender é da onde surgiu, da onde veio Abraão. Abraão, ele é um descendente de Sem, um dos filhos de Noé. O nome do pai de Abraão se chama Terá. E Abraão, ele tinha outros dois irmãos, Arã e Naor. Terá e seus filhos, eles habitavam em Ur, na Babilônia. Entretanto, após a morte de Arã, um dos irmãos de Abraão, eles se mudaram da terra de Ur para a terra de Arã. Que interessante, né, Matheus? Eles se mudam justamente para o local que leva o nome de Arã, que morreu, né? Exatamente. Engraçado, Thay, é que ambas as cidades eram idólatras. E daí vem a primeira coisa interessante no chamado de Abraão, que é o segundo subtópico ao qual nós vamos entrar agora. O Senhor, quando chamou Abraão, já em Harã, chamou ele no meio de um povo idólatra. E alguns estudiosos mostram que a etimologia do nome de pai de Abraão, Terá, teria envolvimento com os deuses de Ur e também em Harã, que seria o deus relacionado à lua. E é neste contexto de uma cidade idólatra,
Harã, em que Abraão é chamado. Certa feita, o Senhor aparece a Abraão, como nós vemos em Gênesis 12:1, e chama Abraão para uma terra, para deixar sua parentela, deixar o seu pai, a terra que ele tinha, a segurança da terra, para poder ir para um lugar onde ele não conhecia. E além disso, ele faz uma promessa a Abraão, que de Abraão surgiria uma nação. E sobre essa questão da promessa de uma nação, entra um fator engraçado e que é primordial para entendermos as lições que Abraão tem a nos ensinar. Não só Abraão, mas a sua esposa. E que ponto é esse, Isabela? Pois é, Abraão casou com Sara, ou outrora Sarai, que era uma mulher estéril. Então, os dois começaram a se perguntar como que Abraão seria o pai de várias nações, sendo que Sarai era estéril, né? E o engraçado também, um ponto legal, é que na Bíblia não se mostra nenhuma oposição de Sarai de seguir a jornada a uma terra distante. Ela, em todo momento, confiou em Deus e também no seu esposo. Então vamos localizar vocês. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Ele é chamado por Deus para se retirar do meio da terra dele. Ele diz: sai da tua terra e da tua parentela para o local que eu te enviarei. Então ele sai disposto a seguir o chamado do Senhor. E o Senhor faz promessas a Abraão, que naquele momento, aos olhos humanos, seriam impossíveis de se cumprirem. E aí, no decorrer da história de Abraão, nós vamos ver coisas admiráveis acontecendo que fortalecem a nossa fé. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né, Alisson? Exatamente. Nós vamos falar, então, sobre, entrando pelo tópico 2, a promessa de um herdeiro, que é Deus prometendo um herdeiro para Abraão. Então, começando esse tópico, nós vemos Deus aparecendo para Abraão uma outra vez e falando para Abraão que lhe dariam um herdeiro, a descendência dele seria de muitas pessoas, muitos povos seriam da descendência dele. Porém, Abraão gerou uma incerteza no seu coração, que é: como que eu vou gerar um filho sendo que a minha mulher é estéril? E, querendo ou não, todos nós, se tivéssemos nesse lugar de Abraão, nós teríamos também essa mesma objeção em nosso coração. Nós teríamos essa dúvida, essa incerteza. Como que eu vou fazer uma coisa, sendo que eu estou limitado a esta coisa? Mas Deus, ele pode nos ajudar nessas coisas. Ele entra em providência até com o que parece impossível. Deus, ele entra em providência, faz o que precisa ser feito, porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Exatamente, Alisson. É um ponto de reflexão para mim e para você, adolescente. Quantas coisas o Senhor tem prometido a nosso respeito que aos nossos olhos são impossíveis para nós. Às vezes um chamado em que você se sente incapaz, às vezes a salvação de um membro da sua família que é uma pessoa dura de coração e você diz: não tem jeito. Neste momento, eu quero convidar você a fazer como Abraão, dar um passo de fé. Confiar no Senhor apesar das circunstâncias. A circunstância em que Abraão estava vivendo dizia para ele: é impossível que você tenha filhos, é impossível que a promessa se cumpra. Mas ele confiou apesar da impossibilidade. Que você confie no Senhor apesar das circunstâncias e dos nãos que você recebe. Interessante, Tainara, que quando nós olhamos aqui para a história, Abraão, ainda na tentativa de confiar, ele tentou buscar alternativas com as próprias mãos. Nós vemos Abraão cogitando que o seu herdeiro seria um dos seus servos. E o mais interessante de tudo é a paciência que o Senhor tem com Abraão. Ele fez a promessa e o Senhor poderia simplesmente falar: eu te fiz a promessa, você tinha que ter confiado, não era para ter duvidado. Mas o Senhor, em todo Gênesis, como nós vamos ver em Gênesis 15, o Senhor reafirmando as promessas dele várias vezes, mesmo nas situações em que a fé de Abraão caía, em que a fé de Abraão falhava. E aqui entra um ponto interessante para vocês, adolescentes, não só para vocês, mas para todos nós. É que não adianta buscarmos soluções humanas. Nós devemos confiar em Deus. Ainda que o seu inconsciente tente te mostrar o contrário, tente te falar que você não vai conseguir ou que você não alcançará suas promessas, nós devemos confiar e não buscar soluções humanas. Não é mesmo, Alisson? Abraão, ele dá uma ideia para Deus, sugere para Deus que quem seria o seu herdeiro seria o servo dele.
e é através do seu servo que a promessa de Abraão seria realizada. Porém, não é assim que Deus quis e não foi também. E a segunda tentativa foi, então, Sarai sugerindo a Abraão que ele se deitasse com uma de suas servas. E aí, o Alisson vai falar um pouquinho pra gente como que foi esse pedido. Porque pra nós, hoje em dia, parece loucura, né? Nossa, como que uma mulher ia permitir que o esposo, né, tivesse filho com outra mulher? Por que Sarai fez isso, Alisson? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né, Thay? Porque para nós, hoje em dia, como você falou, é uma coisa absurda. Isso não pode ser feito de maneira nenhuma. Mas naquela época, as mulheres elas tinham o costume de entregar suas servas para o seu marido para que pudesse ser gerado a descendência deles. E elas faziam isso normalmente. Porém, o que Sarai não entendeu é que Deus ele tinha prometido. Era uma promessa fiel, era uma coisa verdadeira. Ia acontecer, não importa o que eles fizessem, ia acontecer. Então, adolescentes, o que Sara estava sugerindo a Abraão naquela época não era um completo absurdo, porém, era uma grande forma de demonstrar para nós falta de confiança em Deus. Exatamente, Alisson. Porque a promessa que o Senhor tinha feito era com Abraão e Sara. E através deste filho que nasceria de Abraão e Sara, a promessa que estava sobre essa descendência nos alcançaria. Até porque vocês têm que tentar entender que Agar, que era serva, ela era de linhagem egípcia. Ia ser uma mistura. E isso não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a descendência continuasse ali dos descendentes de Sem. E não que se misturasse com outros povos igualmente idólatras, justamente da idolatria que o Senhor havia tirado a Abraão. E vocês vão perceber que Abraão e Sara, eles tomam essa atitude. Abraão tem um filho com a serva, esse filho se chama Ismael, e o Senhor não se esqueceu de Ismael, ele não foi deixado de lado, ele foi muito abençoado. Só que, resultado dessa falta de confiança, ou então de tentar apressar a promessa do Senhor na vida deles, hoje nós temos uma guerra gigantesca entre judeus e árabes, entre esses povos até os dias de hoje. Por quê? Fruto de um apressamento de promessa. Então, às vezes, você tem algo para receber de Deus na sua vida, você tem expectativas em relação ao Senhor, você começa a ficar frustrado e buscar meios de apressar isso. Não faça isso, porque os resultados são drásticos. Mas então, adolescentes, que promessa é essa que a gente tanto fala aqui e que nos alcançaria? Fala, pastor! Olá, queridos. Deus fez uma promessa a Abraão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus escolhe Abraão, Deus escolhe o povo judeu para ser o seu representante na terra. O povo de Israel acaba não obedecendo a Deus e não cumprindo o seu propósito, mas Deus, em sua presciência, estabelece que os gentios terão um tempo também para experimentar toda essa graça de Deus. Veja, Israel viveu mais ou menos 2000 anos e pouco, dentro daqueles princípios de conhecer a Deus e aprender a sua lei. Nós estamos basicamente em 2000 anos e pouco também, desfrutando desse conhecimento da graça de Deus. Nós desfrutamos isto por causa da família de Abraão, porque Jesus é um filho de Abraão. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé são os verdadeiros filhos de Abraão dessa dispensação. Nós desfrutamos, nós somos os judeus pela fé, pela circuncisão do coração. O novo nascimento nos tornou filhos de Deus e herdeiros de todas as promessas, porque todas as promessas que estão dadas no Antigo Testamento são feitas especificamente, em última instância, a pessoa de Jesus. E se nós somos filhos de Deus por meio de Jesus, através da fé, e filhos adotivos de Deus, então nós herdamos todas as promessas por meio de Abraão. Que você possa desfrutar dessas promessas maravilhosas do Senhor Jesus.
Vocês viram aí quão poderosa é essa promessa para as nossas vidas. Pode dar um glória? Glória! Deus é maravilhoso em tudo quanto ele faz. E com Abraão, Deus se revelou de várias formas, falava com ele. Quando foi destruir a cidade, Deus falou com Abraão. Deus deu poder a Abraão, muitas riquezas a Abraão. Abraão foi mais poderoso que reis, mais forte que os reis da terra. Abraão cresceu muito. E ainda ser chamado amigo de Deus, Deus olhar para você, Tainara, você é minha amiga. Você vai ser a mãe da fé. Olha que glorioso! Uma reflexão que a gente pode trazer para vocês nessa manhã é: como você é conhecido diante de Deus? O que o Senhor Deus pode falar ao seu respeito? Qual característica é evidenciada no céu sobre a sua vida? Fica a reflexão. E aí, gente, depois de tanta luta, finalmente aconteceu o que, Isabela? Eles tiveram um filho. Mas ainda assim, mesmo depois de tudo que aconteceu, depois de que Deus falou com Abraão, depois de Ismael ter nascido, Sara ficou duvidando. Ela riu, gente. Ela riu quando o anjo falou que ela ia ter um filho. Ela riu. Tá doido. Eu fico imaginando a cena. É um anjo e ela tava escondida. Exato. Ela tava rindo de canto. O anjo fala bem assim: você vai ter um filho. Aí ela... até parece que eu vou ter um filho. O anjo fala, você tá rindo? Ela, eu não tô rindo não, você tá rindo sim. Eu não ri não. Um pulinho pra perder a promessa. Um pulinho. Até porque Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90, gente. Como que uma mulher que era estéril iria engravidar de um homem idoso? Isso nada faz sentido, mas... tudo é possível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Okay. Então, mesmo sendo idosos, o Senhor faz um milagre e nasce Isaac. E Isaac é um nome... Deus me faz rir. Deus me trouxe riso. Deus me trouxe alegria. Então, Deus cumpre a sua promessa na vida de Abraão e Sara. Ele dá um filho, um varão valoroso, homem de oração. É interessante nós vermos sobre o nascimento de Isaac e o comentário que a Tainara acabou de falar sobre que o significado era aquele que me fez rir. E é interessante que de Isaac veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. E é ele que fez todo o mundo, toda a terra sorrir de novo. Porque nós estávamos afundados no pecado, nós estávamos na treva, só que Jesus veio e ele nos deu a alegria, nos deu a vida eterna, nos deu o perdão dos nossos pecados. Jesus é o filho da promessa de Deus. E esse filho da promessa bendito nos trouxe muita alegria. Tirou toda a tristeza do nosso coração, toda a dor e nos deu a paz novamente. Abraão confiou nesse Jesus. Em Hebreus 11 vai dizer que Abraão, ele esperava o nascimento de Cristo. Abraão viveu aguardando a vinda do Messias. Abraão sabia que um dia viria o Salvador e Libertador e que a sua vida não era o fim em si mesmo, mas que ele vivia por algo maior. Abraão, ele viveu a maior parte da sua vida sem ter a promessa em suas mãos, mas andando pela fé. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? O meu nome é Júlia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão é o pai da fé e nos ensina em diferentes circunstâncias a obedecer, amar e ter fé em Deus. A trajetória de Abraão é marcada por momentos em que mostram o poder de uma fé genuína. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, Abraão creu sem duvidar de nada. Abraão confiou plenamente em Deus, na certeza de que tudo daria certo, mesmo quando tudo ao seu redor falava totalmente ao contrário. E foi justamente essa fé de Abraão, pura e inabalável, que o tornou justo diante de Deus. E sabe o que é mais legal disso tudo? Que Abraão não só acreditava e confiava, mas ele testemunhava a sua fé nas suas atitudes, em tudo aquilo que ele fazia. Mas olha, sabe o que aconteceu? Depois de Abraão ter recebido a sua promessa e ter vivido a promessa que era Isaac, Deus o colocou diante de uma situação que colocou o seu coração em prova e colocou o seu coração em jogo. E colocaria o meu e o seu também, viu? E você sabe o que seria essa prova? Ofereceu o seu único filho,
o filho da promessa, Isaac, em sacrifício. E olha, esse sacrifício não foi só um pedido, foi uma ordem. E Abraão atendeu prontamente essa ordem, mostrando sua total submissão às ordens do Criador. E isso mostra para nós que a fé de Abraão não era uma fé simples e nem uma fé vazia, mas era uma fé acompanhada de total obediência. A disposição de Abraão em entregar aquilo que ele mais amava mostrou sua total confiança em Deus. E olha, a situação em si não era a melhor possível e nem a mais agradável. Era ruim, era difícil, mas Abraão escolheu obedecer. E o título Amigo de Deus simbolizava essa intimidade que ele tinha com o Criador. E com todos esses motivos, Deus fazia questão de contar a Abraão todos os planos e todas as promessas que ele tinha para aquele momento e de tudo aquilo que ele iria fazer ainda. E bom, o que nós queremos trazer para você nesse momento é sobre a qualidade da sua fé. Você viu a qualidade da fé de Abraão e todas as promessas que Deus fez a ele. Como está a qualidade da sua fé? Assim como Abraão, nós somos chamados a confiar nas promessas de Deus e a demonstrar essa confiança através das nossas ações. A verdadeira fé não é somente crer, mas é viver de modo que obedeça e honre a Deus. O Senhor nessa manhã nos chama a andar por fé, naquilo que nós não vemos, mas acreditamos firmemente que o Senhor irá fazer. A palavra de Deus continua dizendo que nós estamos cercados por uma nuvem grande de testemunhas, e essas testemunhas são homens e mulheres de Deus como Abraão, que partiram, muitos deles, sem ver a promessa se cumprir, mas eles esperavam no seu Deus. Que eu e você venhamos esperar no nosso Senhor, confiar nele de todo o coração, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem brilha aqui nessa aula, apesar de ter uma fé brilhante, não é Abraão. Apesar de ter buscado a Deus, não é Abraão que sobressai, é o Senhor Jesus Cristo, o autor da fé, porque é nele que Abraão esperava. Hoje nós devemos olhar para Jesus. Tá difícil? Olha para Jesus. Parece impossível? Olhe para Jesus. Quer largar tudo e ir embora? E e você não conhece os meus problemas? Olhe para Jesus. Deixa todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e nos atrapalha na caminhada. E olhe para Jesus, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida e você alcance o galardão da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E uma curiosidade, Abraão era ofertante. Então, hoje você também vai ter a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor, assim como Abraão fez. Então aqui embaixo vai estar passando o QR Code e todas as informações bancárias da nossa igreja. Também vai estar passando algumas imagens sobre o 1000 Valentes, que é um voto que nós estamos fazendo para poder comprar esse espaço tão maravilhoso e abençoado. Ser
Adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: qual é o nome da terra de onde Abraão foi chamado? Alternativa A, Harã. Alternativa B, Kiriat Jearim. Alternativa C, Jericó. Ou alternativa D, Jerusalém. Vamos lá, tempo na tela. E o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa pergunta, com certeza, alternativa A, Harã. Segunda pergunta. Qual foi o sinal da aliança que Deus fez com Abraão? Alternativa A, usar um cordão amarrado ao braço. Alternativa B, a circuncisão. Alternativa C, raspar a cabeça. Ou alternativa D, deixar a barba crescer. Vamos lá, tempo na tela. E o nosso tempo acabou, e se você respondeu a alternativa B, a circuncisão, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Alternativa A, que ele nunca precisaria sair de sua zona de conforto para cumprir o plano divino. Alternativa B, que a promessa seria cumprida sem que ele precisasse demonstrar fé. Alternativa C, que Abraão nunca enfrentaria dificuldade em sua vida. Ou alternativa D, que dele sairia uma grande nação. Vamos lá, mais uma vez, responde no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra D de Deus, que é a resposta correta. Que dele sairia uma grande nação. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: quantos anos Abraão tinha quando Deus o chamou para sair da terra de Harã? Alternativa A, 25. Alternativa B, 75. Alternativa C, 82. Ou alternativa D, 74. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você respondeu a alternativa A, 25, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a resposta certa dessa última pergunta é a alternativa B, 75 anos. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais do conteúdo da nossa aula e também tenham acertado cada uma das perguntas. É isso, fica na paz e tchau! Chegamos então ao final da nossa aula, espero que você tenha ofertado e acertado as perguntas do quiz. Vamos orar então para encerrar? Alisson, ora pra gente. Glória a Deus. Vamos então. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esta aula, que o Senhor possa abençoar cada um que assistiu e que o Senhor possa dar entendimento sobre esta aula todos os dias do seu respirar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau!